Olá pessoal, eu sou Flávia Florencio e estou aqui hoje no Centro Cultural Francisco José de Santana para entrevistar ele, que é poeta e artista plástico, Gonzaga Filho. Boa tarde, Gonzaga. Boa tarde, Flávia. É um prazer ser entrevistado por você. O prazer é todo meu. E agora vamos à primeira pergunta. Quem é um cidadão Gonzaga Filho? Cidadão Gonzaga Filho é um cidadão que gosta de respeitar e ser respeitado. A base de tudo é o respeito à sociedade. Esse é o Gonzaga Filho. Guamaré parece não conhecer Gonzaga Filho. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, é difícil até nós nos conhecermos mesmo. Eu mesmo não me conheço pessoalmente. No caso de Guamaré, eu passei muito tempo fora. As pessoas não têm a obrigação de me conhecer, principalmente as mais jovens. E as mais velhas, alguns já partiram, outros mudaram da cidade. E tenho muito o que falar sobre mim, sobre esse ponto, né? Não vou andar fazendo publicidade da minha própria pessoa. Portanto, aqueles que me conhecem, ótimo. Aqueles que não me conhecem, prazer, Gonzaga Filho. O que Gonzaga Filho mais ama? Sinceridade, lealdade, isso pra mim é o mais importante. Amizades verdadeiras e a verdade. O que Gonzaga Filho mais odeia? Falsos amigos, mentiras. Gonzaga Filho pensa em se tornar famoso algum dia? Não. Fama é uma coisa efêmera. Ela não leva a nada. O que eu mais preciso é de paz. Agora vamos falar um pouco sobre a sua literatura. Quando surgiu o escritor Gonzaga Filho? Em abril de 1981, em Baixo Grande, lá na cidade de São Pedro da Aldeia, próximo a Cabo Frio, vendo um pôr do sol com uma amiga minha chamada Sheila. Eu comecei a escrever no caderno dela, eram umas 5 horas da tarde mais ou menos. E foi quando ela leu, ela teve uma reação e foi a primeira pessoa a me chamar de Gonzaga Filho. Gonzaga Filho, você acabou de escrever um poema. Eu não sabia não que era isso, que eu não gostava de poema, poesia. E a partir desse momento eu comecei a escrever. Não sei o que abriu-se na minha cabeça. Comecei a escrever e adotei o nome Gonzaga Filho, porque foi a primeira pessoa a me chamar de Gonzaga Filho, foi Sheila. E o meu livro chamou-se O Sol que Caiu, porque justamente foi o momento daquilo ali. O sol estava caindo, estava se pondo. E a partir daí nasceu Gonzaga Filho como escritor. Quais foram os escritores que você tomou como referência em sua carreira literária? Bem, como referência na poesia, eu iniciei com o espanhol Pablo Neruda, com o livro 20 Sonetos de Amor, emprestado por um amigo. Logo depois tive o prazer de conhecer o poeta Ferreira Goulart, porque me apaixonei pela forma como ele escrevia poesia, de uma forma bem moderna, fugindo do clássico. Então na poesia eu tomei como referência Ferreira Goulart e Pablo Neruda. No romance tomei como referência Gabriel Garcia Marques, que é um escritor colombiano que escreveu 100 Anos de Solidão. E no cenário nacional, os escritores, minha referência era Jorge Amado. Era um escritor regionalista e eu adoro escrever sobre região. São quantos livros escritos ao todo? Ao todo são 14. São 9 livros de poesia, 3 de contos, um romance e um documentário político sobre a história política de Guamaré, mas que ainda não está concluído. Sabe-se que Gonzaga Filho também escreve peças de teatro. No momento, você tem algum projeto direcionado ao teatro? Sim, tenho. Apesar de já ter escrito algumas peças, como Paraíso em Chamas, que é uma peça social, alerta a juventude para DST, HIV, doenças sexualmente transmitíveis em geral. Tem também uma que é A Casa Barata e o Candidato, que é uma peça humorística, mas também social.
que atenta para compra e venda de votos. E estou trabalhando atualmente com um projeto que é um monólogo, é a dualidade da alma. Falarei sobre problemas de preconceitos raciais e vários outros temas que abordarei com a dualidade da alma, né? Gonzaga Filho também é ator? Não. Tentarei ser. Já atuou em alguma peça? Não, também não. Procurarei fazer agora o meu papel de morte ou vida em dualidade da alma. Agora vamos falar um pouco sobre artes plásticas. Como Gonzaga Filho começou a pintar? Bem, eu comecei no ano 2002, quando me afastei do meu trabalho marítimo. Naveguei por 23 anos. Então, quando eu me afastei em 2002, ficou um vazio dentro de mim, entrei em depressão e comecei a escrever, a pintar. Eu escrevia e meu filho Pablo, com 8 anos, ele começava a desenhar aquilo que eu estava escrevendo. E um amigo meu falou para mim: ai, cara, compra tinta, pincel e tela e começa, a pintura é uma terapia. Eu fui lá, comecei a fazer esse trabalho de terapia com a pintura. Pintei o primeiro quadro, que foi o Clone, em 2002. E a partir daí passei a amar a pintura, as artes plásticas em geral, e até hoje já pintei vários quadros. Você tem ideia de quantos quadros pintou? Não, mas uma média de 50 quadros. Talvez menos, talvez mais, mas não tenho média. Você já vendeu algum dos seus quadros? Vários quadros. Hoje no ateliê eu tenho 32 quadros, mas já vendi alguns, mesmo aqui que saíram do ateliê. E antes já tinha vendido alguns quadros meus que já viajaram para outros países já. E o que Gonzaga Filho mais faz no campo das artes plásticas? Eu gosto muito de trabalhar com escultura em madeira, escultura em pedra, artesanato aproveitando materiais recicláveis como vidro, papel. Gosto de trabalhar também com sisal e outros materiais que o importante é inventar. Existe algum projeto que você tem em mente para divulgar os artistas guamarenses? Tem. No momento agora eu preparei um projeto aí. Não sei se vai à frente ou não vai. Que é a primeira feira de arte e cultura popular de Guamaré. Que vai ser uma mistura de todas as classes artísticas. Artesãos, atores, músicos. É uma salada só. Antes eu já tinha tentado um projeto chamado Primeira Feira Literária de Guamaré, a primeira FLIG. Nós realizamos a primeira em outubro de 2014, mas esse projeto não foi à frente, faltou apoio. Em 2015 não foi realizado e espero que agora em 2016 alguém lembre desse projeto e tente realizar. Agora vamos falar sobre comunicação. As pessoas conhecem mais Gonzaga Filho através da sua voz no rádio? Acredito que sim. Acredito que as pessoas me conheçam mais através da voz no rádio. Eu trabalhei em 2 emissoras de FM aqui em Guamaré, a 98.1, Rádio Jangadeira FM, e trabalhei depois na FM Guamarense, a 87,9. E na primeira eu tinha um programa que era o Clube da MPB, tinha uma grande audiência. E como também agora na 87 FM, o programa Clube da Paquera também fazia, tinha bastante audiência, bastante chamadas. Então eu acredito que as pessoas me conheçam mais mesmo através do rádio. Gonzaga Filho foi o principal responsável pela formação de 26 radialistas aqui na cidade, através do sindicato dos radialistas, o Sinterte. Isso é verdade? Sim, é verdade, porque sempre eu tive um sonho de me tornar profissional de rádio, comunicação. Então eu já fazia rádio há muitos anos e eu procurei me profissionalizar, ter o meu DRT, o meu registro profissional do Ministério do Trabalho. Mas esse sonho não era só meu, era de muitas pessoas aqui, muitos amigos que faziam comunicação, mas que não tinham oportunidade. Então eu procurei entrar em contato com Jailson Gomes, presidente do Sinterte,
E depois disso, nós marcamos, fomos a Macau para uma reunião lá na pizzaria do Carlos, do Eduardo Carlos. E logo depois tivemos outras reuniões, foi marcado para aqui. E houve um certo entendimento entre a Secretaria de Capacitação, na época Mário de Lucila, eu e o presidente do sindicato. Mas o prefeito autorizou esse curso, tudo, somente que não foi honrado os compromissos que foram assumidos junto ao sindicato, né? A responsabilidade ficou nas minhas costas. Por isso eu me sinto diretamente responsável pela formação desses 26 profissionais de rádio em Guamaré. O que você acha de Guamaré ter uma rádio FM comunitária oficializada e não funcionar? Bem, é só falta de gerência. Somente falta de gerência. É colocar pessoas que não têm conhecimento da comunicação. Porque fazer rádio não é só querer fazer rádio, é gostar, é amar o rádio, é saber como lidar com o rádio, entendeu? Então, a partir do instante que você coloca pessoas que não têm a competência de lidar com o rádio, tem que ficar fechada mesmo. O que se poderia fazer para melhorar a comunicação na cidade de Guamaré? Falando primeiro na rádio, que está fechada, seria a associação a qual ela faz parte, nomear uma nova diretoria. O diretor dela é uma pessoa maravilhosa, Everton Oliveira. O cara fez curso, é profissional também. Mas que fosse escolhida uma diretoria com pessoas capacitadas, que conhecessem o rádio. Pessoas que tivessem o seu DRT, que tivessem participado de um curso. Pessoas que estivessem interessadas em levantar a bandeira da rádio. Trabalhar sem prepotência, sem cobranças, porque o trabalho em rádio comunitária é feito voluntariamente. Se você não paga, você não tem como cobrar. Mas pelo menos vamos trabalhar com responsabilidade e respeito. Quanto à comunicação em geral, como no caso dos blogs, deveria existir um curso de ética e profissionalismo. Porque aqui o que falta nos blogueiros, respeito aos seus companheiros. Pegam fotografias de outros e colocam seus carimbos como se eles estivessem, copiam as matérias sem dar os devidos créditos. Então teria que ter mais ética e profissionalismo na comunicação guamarense. Sabemos que foi Gonzaga Filho quem criou a primeira web rádio de Guamaré, mas que depois começaram a copiar até mesmo a programação de sua rádio. O que você tem a falar sobre isso? Bem, falar sobre quem copia, existem pessoas que criam, outras copiam, né? Deus deu inteligência para você criar, a outros não deu inteligência, eles vão lá e copiam. O que eu tenho a dizer é que se eu criei a primeira web rádio, ela veio do nada, foi criação minha. Tocava 24 horas, programação maravilhosa. E as pessoas começam a copiar, criam a outra web rádio e começam a copiar até minha programação. É sinal que aquilo estava bom, estava fazendo sucesso, as pessoas gostavam. Parabéns para quem copiou. Valeu. Agora vamos falar um pouco sobre cultura popular. Qual o seu papel na cultura do município de Guamaré? Bem, na cultura de Guamaré, eu não sou coordenador cultural. Eu estou coordenador cultural do Centro Cultural Francisco José de Santana. E sou um batalhão aguerrido. Vou à luta, falo demais, abro o bocão, muita gente discorda de mim, mas se todo mundo... A unanimidade é burra, já dizia Vinícius de Moraes. Ninguém está pronto a concordar comigo, nem eu a concordar com ninguém. Agora, lutar pela cultura, eu vou sempre lutar. Como você vê a arte e a cultura guamarense? Pobre. Pobre de uma maneira total. De uma forma que necessita-se de apoio. Primeiro, o apoio dos artistas. Segundo, o apoio do poder público. E o terceiro, da população em geral.
Como poderia mudar o panorama da cultura em Guamaré? O que poderia ser feito para o reconhecimento dos artistas locais? Bem, começaria pela união dos artistas. Independente dele ser músico, artesão, artista plástico, escritor, independente. Uma associação onde fosse tratado todos por iguais. Não com divergência, não com cisão. Ah, o grupo tal é pior do que o grupo tal. Não. A união dos artistas é a peça fundamental para que a cultura de Guamaré desenvolva. Segundo, que o público adote a cultura como um costume. Terceiro, o poder público comece a investir na cultura. Um dos primeiros pontos, a fundação não, que a lei já existe, é a eleição da Fundação Municipal de Cultura. E logo após, a separação da Secretaria de Cultura da Secretaria de Educação. Porque só assim nós teríamos uma secretaria voltada somente para a cultura. E que essa secretaria não servisse de cabide de emprego, fosse colocada uma pessoa que amasse, que tivesse amor pela cultura, que batalhasse. Não somente como cabide de emprego. Aí sim, a cultura deslancharia dentro de Guamaré. Quais os nomes que você destacaria na arte e na cultura local e por quê? Dar nome aos bois é meio difícil, sabe? Agora eu vou citar alguns, como nosso querido Chico de Isabel, Francisco José de Santana, que é o patrono daqui, que foi o pioneiro nos carnavais, com criação de bloco do Sabiá, o Sanhão na Roça, sempre animado, de Olinda, com seus pastoris de Lapinha, Maria de Pipoqueiro, tomou conta da Paixão de Cristo, ela como dramaturga, escreve suas peças, é atriz, entendeu? Coordenadora, batalhadora mesmo pela cultura. Francisco de Betânia com seus cordéis, sempre nos eventos animando os cordéis. Gerson Almeida, tremendo profissional em áudio e vídeo, também como ator, diretor também. Destacaria também seu Severino Felipe, lá da Fazenda Cajarana, já com 91 anos, cordelista. Cara, tem uma cultura fora do comum. A sua filha Isabel, também cordelista. Destacaria como escritoras aqui, que eu tenho o maior carinho, Iruvane Miranda. Tem Jandi, que teve um trabalho enorme em escrever 4 livros contando a história do município, não deixou cair no esquecimento, um amante geral do município. Samara e vários outros, me perdoe aqueles que eu não consigo lembrar o nome no momento. Gonzaga Filho pensa em algum projeto cultural no futuro? Penso que até o final do ano talvez deslanche esse projeto que eu estou aí, da primeira feira de arte e cultura popular de Guamaré, né? Que eu gostaria que fosse realizado ali na praça de eventos, de frente ao Clube dos Idosos. Dar vida ao centro da cidade, juntaríamos artesãos, os sebos vendendo livros, DVDs, CDs, LP. Quem quisesse, tivesse aquelas peças de antiquário em casa e quisesse vender, participaria dessa feira, que seria uma vez por mês, a cada último final de semana, o sábado e o domingo. Vamos falar agora um pouco sobre religião. Gonzaga Filho é um homem religioso? Não. Então, pode-se considerar Gonzaga Filho um ateu? Não. Você poderia explicar melhor? Explico. Eu sou um ser espiritualista. Eu acredito num espírito maior chamado arquiteto do universo. Eu não acredito em Deus de igreja, eu não acredito em Deus de religião. Eu acredito no meu Deus, que é Pai, é justiça e amor. Eu não acredito em um Deus que castiga. E Deus mandou uma tempestade e matou não sei quantas pessoas porque não pertenciam à minha religião. Isso não é Deus, isso é um FDP. Entendeu? O meu Deus não ia matar tantos inocentes
porque não pertenciam a uma religião. Eu não acredito no Deus que cobra 10% do teu salário para que você pudesse ter salvação. Não, nesse Deus eu não acredito. Eu acredito no grande arquiteto do universo, aquele que criou esse universo, nos deu a terra, nos deu o oxigênio e nos dá o pão de cada dia. Esse Deus eu acredito. Não posso ser considerado ateu. Em sua opinião, qual seria a religião perfeita? A religião perfeita é aquela que consegue transformar toda a humanidade, independente de cor, raça e religião, em uma mesma família. É a igreja do amor, o amor que transforma as pessoas. Nenhuma religião salva, nenhuma. Não adianta se esconder atrás da Bíblia, não adianta viver comendo hóstia, não adianta pegar em armas e matar seus irmãos em nome de Alá. Não. Não existe a melhor religião. Existe o melhor ser humano. Porque quando o ser humano precisa de uma religião para ser bom, ele não é um ser humano bom. Ele é somente um animal amestrado. Então eu não acredito que exista a melhor religião. Gonzaga Filho não se preocupa com o que o povo pensa sobre as opiniões a respeito da religião? Não, porque ninguém paga minhas contas. Tudo que eu tenho na minha vida foi adquirido através do meu trabalho. Não foi a sociedade que foi lá em casa me deixar. Eu tenho respeito pela sociedade, mas não me preocupo com o que ela pensa sobre mim, não. Agora vamos falar um pouco sobre política. Como cidadão Gonzaga Filho vê o atual momento político no Brasil? Lixo, lixo total. Um bando de ratazana brigando por um pedaço de queijo. Sejam eles do PT, sejam eles PMDB, PSDB, sopa de letra lá é o que não falta. Então, eu não vejo a política hoje como uma coisa séria. Se eu tivesse que classificar de 0 a 10, seria 0 a política brasileira. Porque todos gritam, fora PT, fora Dilma. Mas se tirar Dilma, quem vai governar esse país? Você tem um Michel Temer, vice-presidente, incluído em vários escândalos. Você tem o presidente da Câmara citado em vários escândalos, inclusive na Lava Jato. Você tem o presidente do Senado envolvido em vários escândalos. Quem vai comandar esse país? Para mim... Gonzaga Filho é afiliado em algum partido? Não, eu não acredito em partidos. Eu acredito na pessoa que trabalha, independente dele ser PT, PMDB ou qualquer outra. Eu não voto porque o cara é do PMDB. Eu não voto porque o cara é do PT. Não. Eu primeiro analiso a vida pregressa do sujeito, procuro ver todo o seu passado, porque até a vida pessoal dele vai interessar. Porque quem nasceu agave, ele não vai virar nalho. Então, se ele tem um passado que o condena, ele vai continuar sendo a mesma coisa. Então é necessário muita responsabilidade para você analisar, para pensar, para poder dar o seu voto. Esse ano é um ano de eleições municipais. O senhor já tomou uma posição a respeito? Já tomei a posição. Continuarei no mesmo grupo. Vou apoiar o prefeito atual. Se ele conseguisse ser candidato à reeleição, eu o apoiaria. Se ele indicar qualquer outra pessoa, eu vou apoiar da mesma maneira. Porque um jovem com grandes ideias trabalhou pela cidade e trabalha. Então, sou filho natural do Guamaré. Tenho 58 anos de idade. Pô, afinal, será que eu não conheço a minha cidade? Será que eu não sei quem trabalhou, quem não trabalhou? Será que eu não sei quem desviou verbas? Será que eu não sei quem foi condenado aqui dentro? Então, continuarei apoiando o prefeito, porque acho que ele está fazendo um bom trabalho. E o que Gonzaga Filho acha sobre a quantidade de candidatos a vereadores em Guamaré? Esse problema da quantidade de candidato a vereadores de Guamaré é uma coisa bem clássica. Eu estou vendo quantidade, não qualidade. Se tivesse 100 candidatos, eu destacaria 3 que tenham condições de sentar naquela cadeira. O resto
são pessoas prepotentes, são pessoas passado sujo, que foram até condenados pela justiça. Outros são mentirosos, com promessas mirabolantes que jamais serão cumpridas. E não está aqui nenhuma criança para colocar o dedo na boca dele e calar. Então, antes de eu votar, eu vou analisar bem o perfil do candidato. Não adianta vir me prometer, que vou fazer isso, aquilo, outro, não, porque eu já estou cansado de promessa nessa cidade. Gonzaga Filho pensa em se candidatar a algum cargo algum dia? Não, eu quero manter meu nome limpo. Quando eu quiser ser xingado, eu vou apitar jogo de futebol. Agora vamos falar um pouco sobre projetos. Quais os projetos do cidadão Gonzaga Filho? Eu tenho um projeto em mente que seria a criação de um instituto, uma escola de arte, onde eu pudesse... Mas isso sem me candidatar a nada. Seria o cidadão, não o fulano de tal dos anzóis. Seria criar um projeto onde pudesse se criar... dar aula de arte, cultura e vários outros segmentos, até mesmo reforço escolar. Esse é um projeto antigo que eu tenho, é um sonho, mas todo sonho pode se tornar realidade se você começar a dividir ele com alguém. E o que precisa para ser colocado em prática? Apoio e muita luta. Como filho de Guamaré, que viu a cidade se desenvolver, como você vê o futuro de Guamaré? Eu vejo o futuro de Guamaré brilhante. Se continuarmos seguindo a mesma trilha, eu vejo um futuro de Guamaré brilhante. O que a gente não pode mais é retroceder. Agora é avançar. E eu estou vendo avanços. Eu estou vendo hoje que a cidade vai ficar 100% saneada. Isso é questão de saúde pública. Eu estou vendo ser resolvido um problema crônico da nossa cidade, que era a falta d'água, ser resolvido de uma maneira definitiva. Então, eu acredito que nós não podemos mais retroceder. Daqui para frente é lutar pelas melhorias. Mas é necessário ser bem claro. Para que Guamaré cresça e tenha um futuro, é necessário que o eleitor guamarense saiba votar. Não se deixe trocar por uma sacola de pão, um saco de cimento, um milheiro de telha ou de tijolo. Não, tenha consciência do seu voto. Porque aquele que vende o seu voto, ele passa 4 anos somente olhando para o canhoto do pagamento. Só isso. Gonzaga Filho tem projetos de sair algum dia de Guamaré? Não. Eu acho que daqui eu não saio mais para lugar nenhum. Já passei muito tempo fora. Agora é só ali me jogarem por cima do muro do hospital ali mesmo, que já estou em casa. O que Gonzaga Filho diria para os mais jovens? Diria para os mais jovens que eles nunca desistam dos seus sonhos. Lutem, lutem muito. Quando a porta bater na tua cara e alguém disser não, você bate de novo. Até o cara se chatear e diz, entra, cara. Pô, deixa de abuso. Entendeu? Não desista dos seus sonhos nunca. Já levei muita porta na cara, nossa, e continuo levando. Continuo levando. Essa batalha pela cultura mexe muito, sabe? Agora vamos falar um pouco sobre família. Gonzaga Filho é um cidadão familiar? Sou. Eu amo família, amo minha família. Apesar também de gostar de farra, sabe? Gosto muito de farra. Eu sou notívago, gosto da noite. Não sou também tão santo, não. Eu tenho 100% demônio, 1% anjo. Como você vê a família na atualidade? Na atualidade eu estou vendo a família dispersa. É difícil hoje você ver uma família como se via antigamente. Culpa de quê? Muitos culpam falta de Deus no coração, outros culpam coisa. Não, eu acho que está faltando mais diálogo entre a família. Talvez a internet, a informática, ela tenha contribuído muito com isso. A televisão. A esposa está sentada assistindo uma novela, ela não aceita que ninguém grite do lado para não perder a fala do personagem. Se o marido está sentado em frente à televisão assistindo um jogo, não aceita que ninguém interrompa ele. Entendeu?
Hoje em dia vejo familiares sentando à mesa, um trocando mensagem pro outro. Vai comer o quê? Eu vou comer frango. Quer com arroz? Falta comunicação. E essa comunicação tem que voltar. Porque a família vai ficando dispersa, os filhos não vão tendo aquele exemplo. E o que acontece? É o que está se vendo aí. Filhos dispersos pelo mundo. O que você acha sobre a homossexualidade? A homossexualidade para mim é uma coisa normal. É um ser igual a mim, igual a qualquer outro. O homossexual, eu tenho muitos amigos homossexuais, tanto masculino como feminino. E tenho amigos homossexuais que eu não trocaria por muitos heterossexuais, não. Eu tenho muitos amigos e amigas que são homossexuais que têm mais caráter do que muitos heterossexuais preconceituosos que tem por aí. Eu acho que é normal a pessoa. Gonzaga Filho teria um relacionamento homossexual? Teria sim, porque não? Toda forma de amor vale a pena. Pra mim não tem preconceito não. Se eu chegar a amar outro homem, dane-se o mundo, eu vou amar outro homem, não tem negócio comigo não. A coisa que eu mais detesto são pessoas preconceituosas. E eu não sou preconceituoso. Qual mensagem você deixaria para as pessoas preconceituosas? Para elas se olharem no espelho e verem que não são perfeitas. Cada ser humano é um ser humano, mas todos foram feitos pelo mesmo Deus. E isso está na Bíblia, lá em Gênesis. Não sou eu que estou dizendo. Lá em Gênesis está escrito: Deus moldou o barro e fez o homem, e soprou em suas narinas dizendo: faça-se alma vivente. E a partir daí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então por que, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quem sou eu para julgar alguém? Por que discriminar alguém porque alguém é negro? Porque alguém é gordo? Porque o cara é homossexual? Porque outra mulher vive com outra mulher? Não sou ninguém, eu não tenho direito nenhum para ser juiz da vida dos outros. Entendeu? Então que se dane todos os preconceituosos dessa terra. Considerações finais. Nas considerações final, qual mensagem de otimismo você poderia deixar para todos os jovens? Para todos os jovens eu gostaria de deixar uma mensagem. Eu gosto muito dessa mensagem. É que lutem pela vida. Lutem pelos seus sonhos. Estudem. O mundo hoje está muito difícil para quem não estuda. Então procurem estudar. Não desistam nunca dos seus sonhos. E não se preocupe quando alguém criticar ou lhe deixar de lhe prestar homenagem. Muitas vezes, mais vale merecer honrarias e não recebê-las do que recebê-las sem merecer. Só isso. E obrigado, é só isso que você tem para me falar. Eu vou te agradecer. Tá? Vamos encerrar por aqui. Já falei demais. Não, antes de encerrarmos, eu queria que você mostrasse um pouquinho das suas obras. Pronto, beleza. Fica aí ao cargo do cinegrafista aqui, meu amigo Gerson Almeida, me acompanhar fazendo a leitura das minhas obras aí. Obrigado. Obrigado a você.